Capítulo 2. A sementeira da verdade. O semeador e a semente. Pela parábola do semeador, ilustra Cristo as coisas do reino dos céus e a obra do grande lavrador para o seu povo. Como um semeador no campo, assim ele veio também para espalhar a semente celestial da verdade. E seu ensino por parábolas era a semente, com a qual as mais preciosas verdades de sua graça foram disseminadas. Por sua simplicidade, a parábola do semeador não tem sido apreciada como devia. Da semente natural que é lançada na terra, Cristo deseja dirigir-nos o Espírito para a semente do Evangelho, cuja semeadura resulta em reconduzir o homem à lealdade para com Deus. Ele que deu a parábola da pequena semente é o soberano do céu, e as mesmas leis que regem o semear da semente terrena regem o semear das sementes da verdade. Tinha-se aglomerado junto ao mar da Galileia uma multidão curiosa e expectante para ver e ouvir a Jesus. Lá havia doentes que estavam deitados em leitos e esperavam para apresentar-lhe seu caso. Deus lhe havia dado o direito de aliviar a dor de uma geração pecaminosa e agora repreendia a enfermidade e difundia ao seu redor vida, saúde e paz. Aumentando a multidão continuamente, o povo se comprimia ao redor de Cristo, até não haver mais espaço para contê-los. Então, dirigindo uma palavra aos homens nos botes, subiu à embarcação que estava pronta para levá-lo à outra margem do lago. E ordenando aos discípulos que se afastassem um pouco da terra, falou à multidão reunida na margem. Junto ao lago estava a bela planície de Genezaré. Além erguiam-se as colinas, e no sopé do monte, como também no planalto, havia semeadores e ceifeiros trabalhando, uns espalhando a semente e os outros ceifando o cereal maduro. Contemplando esta cena, Cristo disse: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. A missão de Cristo não foi compreendida pelos homens de seu tempo. A maneira de sua vinda não estava em harmonia com a expectativa deles. O Senhor Jesus era o fundamento de toda a dispensação judaica. Seus imponentes serviços foram ordenados por Deus. Foram designados para ensinar ao povo que no tempo determinado viria aquele ao qual apontavam aquelas cerimônias. Mas os judeus tinham exaltado as formalidades e cerimônias e perdido de vista seu objetivo. As tradições, máximas e decretos de homens ocultavam-lhes as lições que Deus intencionava comunicar-lhes. Estas máximas e tradições tornaram-se um obstáculo para a sua compreensão e prática da verdadeira religião. E ao ver a realidade na pessoa de Cristo, não reconheceram nele o cumprimento de todos os símbolos, a substância de todas as sombras. Rejeitaram o antítipo e apegaram-se a seus tipos e cerimônias inúteis. O Filho do Homem viera, mas continuaram pedindo um sinal. A mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Respondiam, exigindo um milagre. O Evangelho de Cristo lhes era uma pedra de tropeço, porque em vez de um Salvador, pediam um sinal. Esperavam que o Messias provasse suas reivindicações por vitórias brilhantes, para estabelecer seu império sobre as ruínas de reinos terrestres. Como resposta a essa expectativa, deu Cristo a parábola do semeador. O reino de Deus não devia prevalecer pela força de armas, nem por intervenções violentas, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Mateus capítulo 13, verso 37. Cristo viera, não como rei, mas como semeador, não para subverter reinos, mas para espalhar a semente, não para levar seus seguidores a triunfos terrenos e grandezas nacionais, mas para uma colheita que será ganha depois de paciente trabalho e por perdas e desilusões.
Os fariseus compreendiam a significação da parábola de Cristo, mas o seu ensino lhes era indesejável. Faziam como se não o compreendessem. A grande massa envolvia-se no maior mistério ainda, o propósito do novo mestre, cujas palavras lhes moviam tão estranhamente o espírito e tão amargamente desapontavam as ambições. Os discípulos mesmos não compreenderam a parábola, mas foi-lhes instigado o interesse. Foram ter particularmente com Jesus e pediram explicação. Este desejo era justamente o que Jesus pretendia despertar para que lhes pudesse dar instrução mais definida. Explicou-lhes a parábola, do mesmo modo que tornará clara sua palavra a todos os que o procuram em sinceridade de coração. Os que estudam a palavra de Deus, com coração aberto para a iluminação do Espírito Santo, não permanecerão em trevas quanto à significação da mesma. Se alguém quiser fazer a vontade dele, dizia Cristo, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. São João capítulo 7, verso 17. Todos os que vão a Cristo com o desejo de um mais claro conhecimento da verdade, o receberão. Ele lhes desdobrará os mistérios do reino dos céus, e os mesmos serão compreendidos pelos corações que anelam conhecer a verdade. Uma luz celeste raiará no templo da alma e será revelada a outros como o brilho refulgente de uma lâmpada em estrada tenebrosa. Eis que o semeador saiu a semear. No Oriente, tão incertas eram as circunstâncias e as violências tão grande perigo ocasionavam que o povo morava principalmente em cidades muradas, e os lavradores saíam diariamente para o trabalho. Assim saiu também Cristo, o semeador celeste, a semear. Deixou o seu lar seguro e cheio de paz. Deixou a glória que possuía junto ao Pai, antes de o mundo existir. Deixou sua posição no trono do universo. Saiu como um homem sofredor e tentado. Saiu em solidão para semear em lágrimas e para regar com o próprio sangue a semente da vida para o mundo perdido. Igualmente, seus servos precisam sair para semear. Quando Abraão foi chamado para tornar-se semeador da semente da verdade, foi-lhe ordenado: sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1 e Hebreus capítulo 11, verso 8. E saiu, sem saber para onde ia. Assim também recebeu Paulo a ordem divina, enquanto orava no templo em Jerusalém. Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Atos capítulo 22, verso 21. Assim todos os que são chamados para unir-se a Cristo precisam deixar tudo para segui-lo. Velhas relações precisam ser cortadas, planos de vida abandonados, esperanças terreais renunciadas. Com trabalho e lágrima, na solidão e por sacrifício, deve a semente ser lançada. O semeador semeia a palavra. Cristo veio para semear o mundo com a verdade. Durante todo o tempo, desde a queda do homem, tem Satanás lançado a semente do erro. Por uma mentira, ganhou domínio sobre os homens, e da mesma maneira trabalha ainda para subverter o reino de Deus na terra e submeter os homens a seu poderio. Como semeador de um mundo mais elevado, veio Cristo para lançar as sementes da verdade. Ele, que tomou parte no conselho de Deus e morou no mais íntimo santuário do Eterno, podia dar aos homens os puros princípios da verdade. Desde a queda do homem, Cristo tem sido o revelador da verdade ao mundo. Por ele foi transmitida ao homem a semente incorruptível, a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Naquela primeira promessa dada no Éden, à raça decaída, Cristo lançava a semente do Evangelho. Mas a parábola do semeador aplica-se especialmente a seu ministério pessoal entre os homens e à obra que ele assim estabeleceu. A palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. São João capítulo 6, verso 63 e capítulo 5, verso 24. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, sim, a vida de Deus.
pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Cada semente produz frutos segundo sua espécie. Lançai a semente sob condições adequadas e desenvolverá sua própria vida na planta. Recebei na alma, pela fé, a incorruptível semente da palavra, e ela produzirá caráter e vida à semelhança do caráter e vida de Deus. Os mestres de Israel não disseminavam a semente da palavra de Deus. A obra de Cristo como mestre da verdade estava em notável contraste com as dos rabinos de seu tempo. Eles se firmavam sobre tradições, teorias humanas e especulações. Muitas vezes, aquilo que os homens tinham ensinado ou escrito sobre a palavra, colocavam no lugar da própria palavra. Seus ensinos não tinham poder para refrigerar a alma. O tema das pregações e ensinamentos de Cristo era a palavra de Deus. Respondia a interlocutores com um simples "está escrito". Que diz a Escritura? Como lês? Em cada oportunidade, quando era despertado o interesse por um amigo ou adversário, lançava a semente da palavra. Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, ele que é o próprio Verbo vivo, aponta as Escrituras e diz: "São elas que de mim testificam". E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. João capítulo 5, verso 39 e Lucas capítulo 24, verso 27. Os servos de Cristo devem fazer a mesma obra. Em nosso tempo, como na antiguidade, as verdades vitais da palavra de Deus são substituídas por teorias e especulações humanas. Muitos professos ministros do Evangelho não aceitam toda a Bíblia como a palavra inspirada. Um sábio rejeita esta parte, outro duvida daquela. Elevam sua opinião acima da palavra, e as Escrituras que eles ensinam repousam sobre a autoridade deles próprios. Sua autenticidade divina é destruída. Deste modo, é semeada largamente a semente da incredulidade, porque o povo é confundido e não sabe o que crer. Há muitas crenças que a mente não tem o direito de entreter. Nos dias de Cristo, os rabinos forçavam uma construção mística sobre muitas porções das Escrituras. Porque os claros ensinos da palavra de Deus lhes condenavam as práticas, procuravam destruir-lhes a força. O mesmo acontece hoje em dia. Deixa-se parecer a palavra de Deus cheia de mistérios e trevas para desculpar as transgressões de sua lei. Em seus dias, Cristo censurava essas práticas. Ensinava que a palavra de Deus deve ser compreendida por todos. Apontava as Escrituras como de autoridade inquestionável. E devemos fazer o mesmo. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como o termo de toda polêmica e o fundamento de toda fé. A Bíblia tem sido expoliada de seu poder, e vemos a consequência no abaixamento do tom da vida espiritual. Nos sermões de muitos púlpitos de hoje, não há aquela divina manifestação que desperta a consciência e dá vida à alma. Os ouvintes não podem dizer: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lucas capítulo 24, verso 32. Há muitos que estão clamando pelo Deus vivo e anseiam a presença divina. Teorias filosóficas ou composições literárias, embora brilhantes, não podem satisfazer o coração. As afirmações e descobrimentos dos homens não têm valor algum. Fale a palavra de Deus ao povo. Os que só ouviram tradições, teorias e máximas humanas, ouçam a voz daquele cuja palavra pode renovar a alma para a vida eterna. O tema predileto de Cristo era o amor paterno e a abundante graça de Deus. Demorava-se muito sobre a santidade de seu caráter e de sua lei, e apresentou-se a si mesmo aos homens como o caminho, a verdade e a vida. Sejam estes os temas dos ministros de Cristo. Anunciai a verdade como é em Jesus. Explicai as reivindicações da lei e do Evangelho. Contai ao povo da vida de renúncia e sacrifício de Cristo, de sua humilhação e morte, de sua ressurreição e ascensão, de sua intercessão por eles na corte de Deus, de sua promessa: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo.
João capítulo 14, verso 3. Em vez de disputar sobre teorias errôneas ou procurar combater os oponentes do Evangelho, segui o exemplo de Cristo. Reavivai as sãs verdades do tesouro de Deus. Pregai a palavra. Semeai sobre todas as águas, em tempo ou fora de tempo. Aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Toda a palavra de Deus é pura. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, Isaías capítulo 32, verso 20, Jeremias capítulo 23, verso 28 e Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6. O semeador semeia a palavra. Eis exposto o grande princípio que deve fundamentar toda a obra educacional. A semente é a palavra de Deus, mas, em muitíssimas escolas de nossos dias, a palavra de Deus é posta de lado. Outros assuntos ocupam a mente. O estudo de autores incrédulos tem parte preponderante em nosso sistema educacional. Sentimentos sépticos estão entretecidos com a matéria dos livros escolares. Pesquisas científicas tornam-se ilusórias porque seus descobrimentos são mal interpretados e pervertidos. A palavra de Deus é comparada aos supostos ensinos da ciência e reputada incerta e indigna de confiança. Assim é implantada no espírito dos jovens a semente da dúvida e no tempo da tentação germina. Ao perder a fé na palavra de Deus, a alma não tem guia, nem salvaguarda. Os jovens são levados a caminhos que desviam de Deus e da vida eterna. A esta causa pode, em elevado grau, ser atribuída a iniquidade difundida no mundo hoje em dia. Quando a palavra de Deus é posta de lado, é rejeitado também seu poder de refrear as paixões pecaminosas do coração natural. Os homens semeiam na carne, e da carne colhem a corrupção. Eis também a grande causa de fraqueza e ineficiência mental. Desviando-se da palavra de Deus, para alimentar-se nos escritos de homens não inspirados, o espírito se avilta e rebaixa. Não é levado em contato com os profundos e amplos princípios da verdade eterna. A inteligência adapta-se à compreensão das coisas que lhe são familiares, e nesta devoção às coisas finitas, ela é debilitada, seu poder limitado, e no decorrer de algum tempo torna-se inapta para se expandir. Tudo isso é educação falsa. Deveria ser o cuidado de todo professor fixar o espírito do jovem sobre as grandes verdades da palavra inspirada. Esta é a educação essencial para esta vida e para a vindoura. Não se pense que isto impedirá o estudo das ciências ou causará norma medíocre de educação. O conhecimento de Deus é tão alto quanto o céu e tão vasto quanto o universo. Nada é tão enobrecedor nem tão vigorizador como o estudo dos grandes temas que concernem a nossa vida eterna. Procure a juventude compreender estas verdades doadas por Deus, expandir-se-lhe-á a mente e fortificar-se-á neste esforço. Levará todo aluno que é obrador da palavra a um mais amplo campo de pensamento e ser-lhe-á assegurado um tesouro de sabedoria que é imperecível. A educação adquirida pelo esquadrinhar das Escrituras consiste no conhecimento experimental do plano da salvação. Uma tal instrução restaurará a imagem de Deus na alma, fortalecerá e firmará o espírito contra tentações e habilitará o estudante a tornar-se coobreiro de Cristo em sua misericordiosa missão ao mundo. Fará dele um membro da família celestial, preparando-o para participar da herança dos santos na luz. Mas o professor da verdade sagrada só poderá comunicar aquilo que ele conhece por experiência própria. O semeador semeia sua semente. Cristo ensinava a verdade, porque ele era a verdade. Seu próprio pensar, seu caráter, sua experiência da vida eram incorporados em seus ensinos. Assim também é com seus servos. Os que querem ensinar a palavra de Deus precisam apropriar-se dela pela experiência pessoal. Precisam saber o que significa Cristo ser-lhes feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Proclamando a palavra de Deus, não devem fazê-la parecer duvidosa nem incerta. Devem declarar como o apóstolo Pedro:
porque não vos fiz saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vemos a sua majestade. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Todo ministro de Cristo e todo professor deve estar habilitado a dizer com o amado João: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. 1 João capítulo 1, verso 2. O solo ao pé do caminho. Aquilo de que a parábola do semeador principalmente trata é o efeito produzido sobre o crescimento da semente pelo solo em que é lançada. Por esta parábola, diz Jesus virtualmente a seus ouvintes: não é seguro se colocar como críticos de minha obra, ou condescender com desenganos por não corresponder às suas opiniões. A questão de maior importância para você é: como tratam minha mensagem? De sua aceitação ou rejeição da mesma depende seu destino eterno. Na explicação da semente que caiu ao pé do caminho, disse: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A semente lançada ao pé do caminho representa a palavra de Deus, quando cai no coração de um ouvinte desatento. Como o calcar do caminho, pisado pelos pés de homens e animais, é o coração que se torna estrada para o comércio do mundo, seus prazeres e pecados. Absorvida em suas aspirações egoístas e com descendência pecaminosa, a alma se endurece pelo engano do pecado. As faculdades espirituais são enfraquecidas. O homem ouve sim a palavra, mas não a entende. Não discerne que ela se aplica a ele próprio. Não reconhece suas necessidades nem seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça como alguma coisa que não lhe diz respeito. Como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho, assim também Satanás está atento para arrebatar da alma as sementes da verdade divina. Teme que a palavra de Deus possa despertar os negligentes e ter efeito sobre o coração endurecido. Satanás e seus agentes estão nas reuniões onde o evangelho é pregado. Enquanto os anjos do céu se esforçam para impressionar os corações com a palavra de Deus, o inimigo está alerta para torná-la sem efeito. Com fervor só comparável à sua maldade, procura frustrar a obra do Espírito de Deus. Enquanto Cristo, pelo seu amor, atrai a alma, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido a buscar o Salvador. Preocupa a mente com projetos mundanos, instiga a crítica ou insinua dúvida e incredulidade. A linguagem do orador ou suas maneiras podem não agradar o ouvinte, e ele se detém sobre estes defeitos. Assim, a verdade de que carecem e que Deus lhes enviou tão graciosamente não causa impressão duradoura. Satanás tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam o tentador a tirar de outros as sementes da verdade. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem-na em casa objeto de crítica. Ajuizam sobre a pregação como se estivesse dando opinião sobre um discurso ou a respeito de um orador político. A mensagem que deve ser considerada, a palavra do Senhor para eles, é discutida com comentários frívolos e sarcásticos. O caráter, motivos e atos do pregador, como também o procedimento dos membros da congregação, são discutidos livremente. Pronuncia-se crítica cruel, calúnias e boatos são repetidos, e tudo isso aos ouvidos de não conversos. Muitas vezes, estas coisas são faladas pelos pais ao ouvido dos próprios filhos. Deste modo, destrói-se o respeito aos mensageiros de Deus e a reverência à sua mensagem, e muitos são ensinados a considerar levianamente a própria palavra de Deus. Assim, nos lares de professos cristãos, são educados muitos jovens de modo a se tornarem incrédulos, e os pais perguntam por que os filhos possuem tão pouco interesse no Evangelho e estão tão prontos para duvidar da verdade da Bíblia. Admiram-se de que seja tão difícil alcançá-los com influências morais e religiosas. Não veem que seu próprio exemplo endureceu o coração dos filhos. A boa semente não acha lugar para se enraizar, e Satanás a arrebata. No pedregal. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração,
e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A semente lançada no pedregal encontra solo pouco profundo. A planta brota rapidamente, mas as raízes não podem penetrar no rochedo a fim de obter nutrição para sustentar seu crescimento e logo perece. Muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. Como a rocha está sob o sedimento da terra, está o egoísmo próprio do coração natural sob os bons desejos e aspirações. O amor ao próprio eu não está subjugado. Ainda não viram a extraordinária iniquidade do pecado, e o coração não está humilhado pelo sentimento de culpabilidade. Esta classe pode ser convencida com facilidade e parecer de promissores conversos, mas só possuem religião superficial. Não é por aceitarem a palavra imediatamente, nem por se alegrarem na mesma que os homens apostatam. Quando Mateus ouviu o chamado do Salvador, levantou-se imediatamente, deixou tudo e o seguiu. Deus quer que aceitemos a palavra divina logo que venha a nosso coração, e é justo que a recebamos com alegria. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, e há alegria na alma que crê em Cristo. Mas aqueles de quem se fala na parábola, que aceita logo a palavra, não calculam o custo, não ponderam o que deles exige a palavra de Deus. Não a confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à sua direção. As raízes da planta penetram profundamente no solo e, ocultas a nossos olhos, alimentam-lhe a vida. Assim é com os cristãos. A vida espiritual é alimentada pela união invisível da alma com Cristo, mediante a fé. Mas os ouvintes de pedregais confiam em si mesmos, em vez de confiar em Cristo. Depositam sua confiança nas boas obras e bons motivos, e estão fortes em sua própria justiça. Não estão firmes no Senhor e na força de seu poder. Esses não têm raiz em si, porque não está ligado a Cristo. O ardente sol de verão que fortifica e amadurece o grão sadio, destrói aquele que não tem raízes profundas. Assim, o que não tem raiz em si mesmo é de pouca duração. Mas, chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Muitos aceitam o Evangelho para escapar ao sofrimento, e não para serem libertos do pecado. Regozijam-se algum tempo pensando que a religião os livrará de dificuldades e provações. Enquanto a vida decorre suavemente, podem parecer coerentes. Todavia, desfalecem sob a ardente prova da tentação. Não podem levar o opróbrio por amor de Cristo. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhes aponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício. Custar-lhes-ia muito esforço fazer mudança radical de vida. Olham as desvantagens e provações presentes e esquecem as realidades eternas. Como os discípulos que deixaram a Jesus, estão também prontos para dizer: duro é este discurso, quem o pode ouvir? João capítulo 6, verso 60. Muitos há que dizem servir a Deus, mas não têm o conhecimento superficial dele. O desejo de fazer sua vontade baseia-se em suas próprias inclinações, e não na profunda convicção efetuada pelo Espírito Santo. Seu procedimento não está em harmonia com a lei de Deus. Professam aceitar a Cristo como seu Salvador, contudo não creem que lhes dará forças para vencer o pecado. Não tem relação pessoal com o Salvador vivo e seu caráter revela faltas herdadas e cultivadas. Uma coisa é aprovar de modo geral o agente do Espírito Santo, e outra, aceitar sua obra como reprovador, chamando-nos ao arrependimento. Muitos têm uma intuição de separação de Deus e de estar debaixo da servidão do pecado e do próprio eu. Esforçam-se para se reformarem, mas não crucificam o próprio eu. Não se entregam inteiramente às mãos de Cristo, procurando forças divinas para lhe fazer a vontade. Não consentem em deixar-se amoldar à semelhança divina. Reconhecem de modo geral suas imperfeições, mas não confessam particularmente cada pecado. Com cada ação errada, a velha natureza egoísta é fortalecida. A única esperança para estas almas é reconhecer em si mesmas a verdade das palavras de Cristo a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versos 7 e 3. Verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus.
Esta é a condição da verdadeira vida cristã. Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a mente, a alma e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. O amor precisa ser o móvel de ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão. Isto unicamente pode torná-lo e guardá-lo inabalável, habilitá-lo a resistir às provas e tentações. E o amor será revelado no sacrifício. O plano de salvação foi firmado em sacrifício, um sacrifício tão profundo, amplo e alto que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós, e os que aceitam a Cristo estarão prontos para sacrificar tudo pela causa de seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. Se amamos a Jesus, gostaremos de para ele viver, de apresentar-lhe nossa oferta de gratidão, de trabalhar para ele. O próprio labor será fácil. Anelaremos sofrimento, labuta e sacrifício por sua causa. Simpatizaremos com seu anseio pela salvação dos homens. Sentiremos pelos homens a mesma terna paixão que ele sentiu. Esta é a religião de Cristo. Qualquer coisa menos que isso é um engano. Nenhuma simples teoria da verdade ou profissão de discipulado salvará alma alguma. Não pertencemos a Cristo se não somos inteiramente seus. É pela indiferença na vida cristã que os homens se tornam de propósitos fracos e desejos mutáveis. O esforço de servir tanto ao eu como a Cristo faz do homem ouvinte de pedregais e não resistirá quando lhe sobrevier a provação. Entre os espinhos. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A semente do Evangelho cai muitas vezes entre espinhos e ervas daninhas, e se não ocorrer uma transformação moral no coração humano, e se não forem abandonados velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada. Os espinhos serão a colheita e destruirão o trigo. A graça só pode florescer no coração que está sendo preparado continuamente para as preciosas sementes da verdade. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo, não precisam de cultivo especial. Mas a graça necessita ser cultivada cuidadosamente. A sarça e os espinhos estão sempre prontos para germinar, e a obra de purificação precisa avançar continuamente. Se o coração não for guardado sob a direção de Deus, se o Espírito Santo não refinar e enobrecer incessantemente o caráter, revelar-se-ão na vida os velhos costumes. Podem os homens professar crer no Evangelho, mas a não ser que sejam por ele santificados, nada vale sua religião. Se não obtiverem vitória sobre o pecado, este estará obtendo vitória sobre eles. Os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente até sufocar a alma. Cristo especificou as coisas que são perigosas para a alma. Como relata o Evangelho de Marcos, menciona ele os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas. O Evangelho de Lucas especifica cuidados, riquezas e deleites da vida. Estes são os que sufocam a palavra, a crescente semente espiritual. A alma cessa de extrair alimento de Cristo e extingue-se no coração a espiritualidade. Os cuidados deste mundo. Nenhuma classe está livre da tentação de cuidados deste mundo. Aos pobres, a labuta, privação e temor de pobreza trazem perplexidade e fardos. Aos ricos, vem o temor de perda e uma multidão de ansiosas preocupações. Muitos dos seguidores de Cristo esquecem as lições que ele nos ordenou aprender das flores do campo. Não confiam em sua constante providência. Cristo não pode carregar-lhes os fardos, porque não os depõe sobre ele. Portanto, os cuidados da vida, que os deveriam levar ao Salvador para receber auxílio e conforto, dele os separam. Muitos que podiam produzir frutos na obra de Deus tornam-se propensos a conquistar riquezas.
Toda a sua energia é absorvida em empresas comerciais e sentem-se obrigados a desprezar as coisas de natureza espiritual. Deste modo, separam-se de Deus. É-nos recomendado nas Escrituras não sermos vagarosos no cuidado. Romanos capítulo 12, verso 11. Devemos trabalhar para que possamos dar alguma coisa aos necessitados. Os cristãos precisam trabalhar, precisam ocupar-se em atividades e podem fazê-lo sem cometer pecado. Mas muitos se tornam tão absortos em negócios que não têm tempo para orar, para estudar a Bíblia, para procurar e servir a Deus. Às vezes, os anseios da alma são pela santidade e o céu, mas não há tempo para retirar-se do tumulto do mundo, para ouvir as palavras majestosas e autorizadas do Espírito de Deus. As coisas da eternidade são tidas como secundárias e as do mundo supremas. É impossível a semente da verdade produzir fruto, porque a vida da alma é utilizada para alimentar os espinhos do mundanismo. Muitos que agem com propósito muito diferente caem no mesmo erro. Estão trabalhando para o bem de outros. Seus deveres são urgentes, muitas as responsabilidades, e permitem que sua labuta exclua a devoção. A comunhão com Deus pela oração e pelo estudo de sua palavra é negligenciada. Esquecem-se de que Cristo disse: "Sem mim, nada podeis fazer." João capítulo 15, verso 5. Caminham separados de Cristo. Sua vida não está impregnada de sua graça. E os característicos do eu são revelados. Seu serviço é manchado pelo desejo de supremacia, por traços grosseiros e intratáveis do coração insubmisso. Eis um dos principais segredos do fracasso no trabalho cristão. Esta é a razão por que o sucesso é tantas vezes insatisfatório. O engano das riquezas. O amor às riquezas tem poder apaixonante e ilusório. Muitíssimas vezes esquecem os que possuem riquezas mundanas que é Deus quem lhes dá a capacidade de obter prosperidade. Dizem: "A minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriu este poder." Deuteronômio capítulo 8, verso 17. Em vez de despertar gratidão para com Deus, as riquezas os levam à exaltação própria. Perdem o sentimento de sua dependência de Deus e de sua obrigação para com o próximo. Em vez de considerar a riqueza como um talento a ser empregado para a glória de Deus e para o erguimento da humanidade, tem-na como meio de satisfação própria. Em vez de desenvolver no homem os atributos de Deus, as riquezas assim usadas desenvolvem nele os atributos de Satanás. A semente da palavra é sufocada pelos espinhos. E deleites da vida. Há perigo em diversão que é buscada meramente para a satisfação própria. Todos os hábitos de condescendência que debilitam as forças físicas, que enuviam a mente ou que entorpecem as percepções espirituais, são concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. E as ambições de outras coisas. Estas não são necessariamente coisas pecaminosas em si mesmas, mas alguma coisa a que damos o primeiro lugar em vez de ao reino de Deus. Tudo quanto desvia de Deus o espírito e aparta de Cristo as afeições é um inimigo da alma. Quando a mente é juvenil e vigorosa e susceptível de desenvolvimento rápido, há grande tentação de ser ególatra. Quando os projetos são bem-sucedidos, tem-se a tendência de continuar numa direção que amortece a consciência e impede a justa apreciação do que constitui a verdadeira excelência de caráter. Quando as circunstâncias favorecem este desenvolvimento, nota-se crescimento numa direção proibida pela palavra de Deus. Nesse período formativo da vida dos filhos, a responsabilidade dos pais é muito grande. Deve ser seu constante esforço rodear os filhos de boas influências, influências que lhes deem visão correta da vida e de seu verdadeiro êxito. Quantos pais, em vez disso, impõem-se como primeiro objetivo assegurar aos filhos prosperidade material? Todas as suas associações são escolhidas com mira a este objetivo. Muitos pais estabelecem moradia em qualquer grande cidade e introduzem os filhos na alta sociedade. Circundam-nos de influências que encorajam o mundanismo e o orgulho. Nesta atmosfera, atrofiam-se a mente e a alma. Perdem-se de vista as elevadas e nobres aspirações da vida.
O privilégio de serem filhos de Deus e herdeiros da vida eterna é permutado por lucros materiais. Muitos pais procuram promover a felicidade dos filhos, satisfazendo-lhes a sede de prazeres. Permite-lhes tomar parte em esportes e participar de festinhas sociais e fornecem-lhes dinheiro para gastar livremente em ostentação e satisfação própria. Quanto mais se condescende com o desejo de prazer, tanto mais forte ele se torna. O interesse desses jovens é absorvido gradualmente no divertimento, até que chegam a considerá-lo o objetivo da vida. Formam hábitos de ociosidade e condescendência que lhes tornam quase impossível se tornarem cristãos resolutos. Mesmo a igreja, que deve ser a coluna e sustentáculo da verdade, é vista animando o amor egoísta de prazer. Quando é preciso angariar dinheiro para fins religiosos, a que meios recorrem muitas igrejas? A bazares, ceias, leilões, até mesmo rifas e artifícios semelhantes. Muitas vezes, o lugar consagrado ao culto de Deus é profanado por comidas e bebidas, vendas e compras e toda sorte de diversões. O respeito à casa de Deus e a reverência a seu culto são diminuídos no espírito dos jovens. As barreiras da restrição própria são enfraquecidas. Apela-se para o egoísmo, o apetite, o amor de ostentação, e eles se fortalecem à medida com que os mesmos se condescende. A prossecução de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrepende de seu terrível erro. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam a ociosidade. Os divertimentos excitantes, o teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias, excitam ao extremo todas as paixões. A juventude é arrastada pela corrente popular. Aqueles que aprendem a amar os divertimentos como um fim em si mesmo abrem a porta para uma onda de tentações. Entregam-se a prazeres sociais e excitações loucas, e sua relação com os amantes de prazeres tem efeito intoxicante sobre a mente. São arrastados de uma a outra forma de dissipação, até perderem não só o desejo, como a capacidade para a vida útil. Suas aspirações religiosas esfriam. A vida espiritual é obscurecida. Todas as nobres faculdades da alma, tudo que liga o homem ao mundo espiritual é rebaixado. É certo que alguns podem reconhecer sua loucura e se arrependerem. Deus pode perdoar-lhes. Mas feriram a própria alma e trouxeram sobre si perigo para a vida toda. O poder de discernimento, que deve ser conservado sempre aguçado e sensível para distinguir entre o bem e o mal, é em grande parte destruído. Não reconhecem imediatamente a voz admoestadora do Espírito Santo, nem discernem os ardis de Satanás. Muitas vezes caem em tentação no tempo de perigo e são alienados de Deus. O termo de sua vida de prazeres é ruína para este mundo e para o vindouro. Cuidados, riquezas e divertimentos são usados por Satanás no jogo de vida da alma humana. É-nos feita a admoestação: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João capítulo 2, versos 15 e 16. Aquele que lê o coração do homem como um livro aberto diz: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas capítulo 21, verso 34. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, escreve: Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10. A preparação do solo. Cristo representa os diversos resultados da semeadura como dependentes do solo. O semeador e a semente são em cada caso os mesmos.
Desta maneira, nos ensina que, se a palavra de Deus não executar a sua obra em nosso coração e vida, devemos, em nós mesmos, procurar a razão disto. Mas o resultado não está além de nosso controle. É certo que não podemos transformar-nos, mas temos o poder de escolha e depende de nós o que queremos ser. Ou com os pedregais, ou com o chão cheio de espinhos, não precisam permanecer assim. O Espírito de Deus procura continuamente quebrar o encanto da enfatuação que mantém os homens absortos em coisas mundanas e despertar anelo pelo tesouro imperecível. Resistindo os homens ao Espírito, tornam-se desatentos ou negligentes para com a palavra de Deus. Eles mesmos são os responsáveis pelo endurecimento do coração que impede a boa semente de enraizar-se e pelas ervas daninhas que lhe reprimem o desenvolvimento. O jardim do coração precisa ser cultivado. Precisa o solo ser sulcado por profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas devem ser arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, só pode ser reconquistado por diligente labor. Assim, as más tendências do coração natural só podem ser vencidas por sincero esforço em nome de Jesus e por sua virtude. O Senhor nos ordena pelos profetas: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Jeremias capítulo 4, verso 3 e Oséias capítulo 10, verso 12. Essa obra ele deseja realizar para nós e pede-nos cooperação. Os semeadores têm uma tarefa no preparar os corações para receber o Evangelho. No ministério da palavra, há muita pregação e pouquíssimo trabalho de coração a coração. É necessário o trabalho pessoal pela salvação dos perdidos. Devemos aproximar-nos dos homens individualmente com simpatia semelhante à de Cristo e procurar despertar-lhes o interesse nas coisas da vida eterna. Os corações podem ser tão duros quanto o caminho batido e pode parecer uma tentativa inútil apresentar-lhes o Salvador. Mas, embora a lógica possa falhar em mover e o argumento seja impotente para convencer, o amor de Cristo, revelado no ministério pessoal, pode abrandar o coração imperdenido, de modo que a semente da verdade possa enraizar-se. Assim, os semeadores têm alguma coisa que fazer, para que a semente não seja sufocada pelos espinhos ou venha a perecer pela pouca profundidade do solo. Logo no início da vida cristã, deve ensinar-se aos crentes seus princípios fundamentais. Deve-se-lhes ensinar que não serão salvos somente pelo sacrifício de Cristo, mas que também devem tornar a vida de Cristo a sua vida e o caráter de Cristo o seu caráter. Ensinem-se a todos que precisam levar fardos e renunciar às inclinações naturais. Aprendam a bem-aventurança de trabalhar para Cristo, seguindo-o em renúncia e suportar como bons soldados as dificuldades. Aprendam a confiar em seu amor e lançar sobre ele os cuidados. Experimentem a alegria de ganhar almas para ele. Em sua paixão e interesse pelos perdidos, perderão de vista o eu. Os prazeres do mundo perderão o poder de atração, e seus encargos deixarão de desanimar. O arado da verdade fará sua obra. Abrirá o abandonado chão. Não cortará somente a ponta dos espinhos, mas arrancá-los-á pela raiz. Em boa terra. O semeador não há de experimentar sempre desenganos. Da semente que caiu em boa terra, o Salvador disse: é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. A um produz 100, outro 60 e outro 30. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. O coração honesto e bom, da qual fala a parábola, não é um coração sem pecado, pois o Evangelho deve ser pregado aos perdidos. Cristo disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos capítulo 2, verso 17. Quem se rende à convicção do Espírito Santo é o que tem coração honesto. Reconhece sua culpa e sente-se necessitado da misericórdia e do amor de Deus. Tem desejo sincero de conhecer a verdade para obedecer-lhe. O bom coração é um coração crente, que deposita fé na palavra de Deus. É impossível receber a palavra sem fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Hebreus capítulo 11, verso 6. Este é o que ouve e compreende a palavra. Os fariseus do tempo de Cristo fechavam os olhos para não ver e os ouvidos para não entender. Portanto, a palavra não podia atingir-lhes o coração. Eles deviam sofrer retribuição por sua ignorância voluntária e cegueira espontânea. Mas Cristo ensinava aos discípulos que deviam abrir a mente para a instrução e ser prontos para crer. Sobre eles pronunciou uma bênção, porque viam e ouviam com olhos e ouvidos crentes. O ouvinte da boa terra recebe a palavra, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus. Somente aquele que aceita as Sagradas Escrituras, como a voz de Deus que lhe fala, é verdadeiro discípulo. Ele treme por causa da palavra divina, porque ele é uma realidade viva. Para recebê-la, abre sua inteligência e coração. Destes ouvidos eram Cornélio e seus amigos, que diziam ao apóstolo Pedro: Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Atos capítulo 10, verso 33. O conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual, como da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Daqueles que, com humildade de coração, buscam a direção divina, os anjos de Deus se aproximam. O Espírito Santo é doado para lhes abrir os ricos tesouros da verdade. Os ouvintes comparados à boa terra, tendo ouvido a palavra, conservam-na. Satanás, com todos os seus seres infernais, não a poderá arrebatar. Não basta simplesmente ler ou ouvir a palavra. Aquele que anela que as Escrituras lhe sejam úteis, precisam meditar sobre a verdade que lhe foi apresentada. Precisa aprender a significação das palavras da verdade por sincera atenção e pensar devoto, e sorver profundamente o espírito dos oráculos sagrados. Deus nos ordena encher o espírito com elevados e puros pensamentos. Deseja que meditemos sobre seu amor e misericórdia e estudemos sua maravilhosa obra no grande plano da redenção. Então nossa percepção da verdade tornar-se-á mais e mais clara, e nosso desejo de pureza de coração e clareza de pensamento mais elevado e mais santo. A alma que descansa na pura atmosfera de santa meditação será transformada pela comunhão com Deus mediante o estudo das Escrituras. E dão fruto. Os que, tendo ouvido a palavra, aguardam, produzirão fruto pela obediência. Recebida na alma, a palavra de Deus se manifestará em boas obras. O resultado será visto na vida e caráter semelhantes aos de Cristo. Jesus dizia de si mesmo: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Assim a tua lei está dentro do meu coração, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Salmo capítulo 40, verso 8 e João capítulo 5, verso 30. E a Bíblia diz: Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6. A palavra de Deus colide muitas vezes com os traços de caráter herdados e cultivados do homem e com seus hábitos de vida. Mas o ouvinte comparado à boa terra, recebendo a palavra, aceita todas as condições e exigências. Seus hábitos, costumes e práticas são submetidos à palavra de Deus. A seus olhos, os preceitos de homens mortais e falíveis reduzem-se à insignificância quando comparados com a palavra do Deus infinito. De todo o coração e com propósito não dividido, anela a vida eterna, e à custa de perdas, perseguição ou mesmo morte, obedecerá à verdade. Produz frutos com perseverança. Ninguém que recebe a palavra de Deus está isento de dificuldades. Mas quando vem a aflição, o verdadeiro cristão não se torna inquieto, sem confiança nem desanimado. Embora não vejamos os resultados definidos das circunstâncias, ou não percebemos o propósito das providências de Deus, não devemos rejeitar nossa confiança. Lembramo-nos das ternas mercês do Senhor, lancemos sobre ele nossos cuidados e esperemos com paciência sua salvação. Pela luta, a vida espiritual é fortificada. Provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas graças espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade amadurece frequentemente melhor debaixo de tempestades e trevas.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Tiago capítulo 5, verso 7. Assim deve o cristão aguardar com paciência a frutificação da palavra de Deus em sua vida. Muitas vezes, Deus nos atende às orações quando lhe pedimos as graças do Espírito, levando-nos a circunstâncias que desenvolverão estes frutos. Mas não compreendemos seu propósito, assombramo-nos e desanimamos. Mas ninguém pode desenvolver estas graças a não ser pelo processo de crescimento e frutificação. Nossa parte é receber a palavra de Deus e conservá-la, rendendo-nos inteiramente à sua direção, e será realizada em nós seu propósito. Se alguém me ama, dizia Cristo, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João capítulo 14, verso 23. O encanto de uma mente mais forte e mais perfeita pairará sobre nós, pois temos ligação viva com a fonte do poder duradouro. Em nossa vida religiosa, seremos levados em cativeiro a Jesus Cristo. Não mais viveremos a comum vida de egoísmo, mas Cristo viverá em nós. Seu caráter será reproduzido em nossa natureza. Deste modo, produziremos os frutos do Espírito Santo. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por um.